Além do mais, os remorsos perseguiam-na, implacáveis. Se encontrava um doente, recordava-se de Madalena. Se entrava num cemitério, surgia-lhe o espectro da vítima. Quando alguém se referia a júbilos domésticos, ela sentia o amargor das suas experiências. Se as amigas comentavam as esperanças da prole, lembrava a filha de Inácio e sentia mais vivo o aguilhão da consciência. Tamanha era a desdita do casal, que um padre da colônia lhe recomendou mais atenção para o culto doméstico do Evangelho. 2 vezes por semana, reunia-se a pequena família para a leitura e comentário das lições do Cristo. Jacques, porém, era talvez o único que se aproveitava legitimamente dos ensinos de cada noite. Susana via em cada palavra uma acusação, furtando seu aproveitamento. Cirilo considerava as sentenças evangélicas como simples fórmulas convencionais da religião, sem sentido lógico para a vida prática, e a pequena Beatriz ouvia a leitura e interpretação do avô com o devido respeito, sem nada assimilar ao espírito infantil. O velho professor de Blois, todavia, não desanimava. Quando a pequena manifestou os primeiros sintomas da enfermidade nervosa que a acabrunhava, os pais, como loucos, deliberaram transferir-se temporariamente ao velho mundo, em busca de recursos médicos. Debalde e Susana insistiu para se fixarem na Inglaterra. Cirilo foi inflexível. Ficariam em França. Uma vez forçado a viver na Europa, preferia Paris, onde se sentia identificado com as suas antigas recordações. Aí poderia cuidar da saúde da filha e orar no túmulo da primeira esposa. E não houve como demovê-lo dessa resolução. Assim, regressou ao velho continente o reduzido grupo familiar, sem prazo prefixado de regresso, sendo que Cirilo, aproveitando a oportunidade, poderia centralizar a representação de vasta zona do Connecticut, para o comércio do fumo, florentíssimo então. Perdurava mesmo angustiosa a situação para os Davenport, em Paris, quando Alcione lhes entrou em casa. Casa rica de recursos financeiros, mas pobre de alegria e de paz. Jacques e o sobrinho exultavam com a chegada da jovem, tão parecida com a morte inesquecível e pelas suas maneiras carinhosas e cativantes. Beatriz parecia encontrar em sua companhia o medicamento indispensável. As longas conversações com a governanta desvelada pouco a pouco lhe modificavam as atitudes. Susana, entretanto, teve agravado seu íntimo mal-estar com a presença de Alcione. Não conseguia sofrer a onda de ciúme e egoísmo que a empolgava. Muitas circunstâncias cooperavam para isso. Não tolerava a menina simples e amável, pelos seus traços idênticos aos da rival que eliminara do seu caminho. Além de tudo, aquelas atenções que Cirilo lhe dispensava, doíam-lhe penosamente no coração inculto. Complicando a questão, o velho pai, bem como a filhinha, adoravam a jovem serva, manifestando-lhe extremo carinho. Debalde procurava um pretexto para despedi-la. A moça estava sempre calma e disposta a ceder aos seus caprichos. Aquela suave humildade causava-lhe irritação. Por mais que elevasse a voz, em ordens intempestivas, Alcione tratava respeitosamente, em atitude de nobre serenidade. A princípio, acrescentou-lhe outras ocupações, além dos deveres de governante e preceptora. A jovem era obrigada a tratar de todos os demais serviços leves da casa, inclusive a costura. Observando, todavia, que a moça tudo atendia primorosamente, Susana chamou-a certa vez. Alcione, senhora, hoje é necessário que substituas a lavadeira, que se encontra doente. Sim, senhora. E num momento desdobrava-se em atividades no tanque espaçoso, esforçando-se por cumprir perfeitamente a tarefa insólita. Entretanto, vendo a entrega tal mister, não se conformou a pequena Beatriz, que, depois de um olhar reprovativo à genitora, correu ao pai, pedindo-lhe providências. Cirilo atendeu de pronto. Vendo a governantada filhinha afamada na lavandaria, começou a altercar com a esposa, recriminando-a com aspereza. Beatriz, agarrada a ele, reforçava-lhe a censura. Susana justificava-se. Não poderia atender ao ritmo doméstico, exautorada nas suas determinações. O marido, porém, não lhe aceitava as alegações, secundado por Beatriz, que acusava a genitora de perseguir Alcione com os serviços mais grosseiros. A filha de Madalena trabalhava, cabisbaixa e humilde, mas, quando viu a dona da casa em pranto convulsivo,
exasperada com as censuras que lhe eram dirigidas acremente, adiantou-se com delicadeza e acentuou: Senhor Davenport, espero que me desculpe a intromissão na conversa, mas pode crer que a pequena Beatriz está enganada. De Susana não me mandou substituir a lavadeira, fui eu mesma que, sabendo que a lavadeira adoeceu, ofereci minha cooperação no tanque, para aliviar os muitos serviços domésticos. Ah! Sim, disse Cirilo, algo desapontado. O senhor não se preocupe, concluiu Alcione Traço, eu estou bastante habituada a estes trabalhos. Essas palavras eram ditas com tanta sinceridade e boa vontade que o chefe da família regressou tranquilamente às suas atividades, enquanto a esposa olhava para a governanta sem disfarçar a surpresa. Beatriz, muito modificada em sua primeira atitude de revolta contra a decisão materna, aproximou-se da jovem, tentando ajudá-la. Muito afetuosamente, contemplava Alcione, seduzida pela sua bondade, como a lhe pedir explicações. A filha de Madalena percebeu-lhe o desejo e falou: Então, Beatriz, consideras a limpeza da roupa como serviço pesado? Não penses assim. Deve ser muito sagrado, para nós todos, o asseio das coisas caseiras. Mas há criadas para isso, explicou a menina procurando justificar-se. No entanto, devemos estar habilitadas para qualquer trabalho digno. Se todas as servas adoecessem, haveríamos de vestir roupa suja. Não admitirás isso, por certo. Além do mais, cuidar da roupa que nos faz tanto bem, deve constituir motivo de satisfação sincera. A menina, muito sensível, estimava deveras a governanta, mas objetou: no entanto, sempre ouvi dizer que cada serviçal deve estar no seu lugar. E não erras, pensando assim, mas essa verdade não impede o dever de ampliarmos nossas experiências em todo e qualquer trabalho honesto. Não estimas tanto as lições de Jesus? Pois no Cristo encontramos o verdadeiro ânimo de trabalho, o Mestre Divino nunca se ausentou do lugar sublime que lhe compete na criação e, no entanto, carpintejou na modesta oficina de Nazaré, exegeta da lei, perante os doutores de Euro-Jerusalém, serviu o vinho da amizade nas bodas de Caná, médico da sogra de São Pedro, enfermeiro dos paralíticos, guia dos cegos, amigo das crianças, mas também lacaio dos discípulos, quando lhes lavou os pés, no cenáculo. E nada obstante o contraste e a diversidade de tantas tarefas, Jesus não deixou de ser o nosso Salvador, em todos os momentos. A filhinha de Susana, entre admirada e comovida, observou: tudo isso é verdade. Como não pude compreender antes? E começou a ajudar no trabalho do tanque. Esses pequeninos incidentes domésticos começaram a impressionar profundamente a segunda esposa de Cirilo. De que fonte poderia Alcione aurir tanta compreensão e tamanha força? Alcione estava sempre pronta a lhe atender às menores exigências, sem modificar a atitude de serenidade e dedicação. Chamada aos próprios misteres da cozinha, desincumbiu-se dos deveres que lhe eram confiados, a contento geral. Decorrido quase um ano, Susana adoeceu gravemente. A filha de Madalena consagrou-lhe o máximo de seus carinhos. Nessa ocasião, justamente em face dos sofrimentos que a martirizavam, foi que ela se rendeu à bondade da serva, tornando-se-lhe desvelada amiga. A residência de Cirilo experimentava profundas transformações. O chefe da família, bem como Jaques, insistiam para que a jovem se transferisse definitivamente para o palacete da Ceté. Mas Alcione alegava que a mãe era paralítica, que tinha um irmão adotivo necessitado da sua assistência, e um tutor muito amigo que se abeirava da morte. Inúmeras vezes, a filha de Madalena Villamil era obrigada a desviar, delicadamente, o desejo de Susana e da filha, de lhe visitarem a genitora enferma. Mais tarde, senhora Davenport, estaremos preparados para recebê-la. Por enquanto, sou eu quem lhe pede para não ir. Quero ter a satisfação de apresentá-la à mamãe quando ela puder sentir o prazer de melhoras mais positivas. E Susana justificava-lhe a solicitação. A modificação de Beatriz trouxera grande paz ao coração paterno. Cirilo não cabia-se de contentamento, ele observando a jovialidade e a saúde. Nunca poderia explicar o fenômeno afetivo que com ele se passava, mas, era tal a estima e admiração que tinha pela moça, que, no íntimo, não sabia a qual das duas queria com mais ternura. Jamais confiara a quem quer que fosse as suas recônditas impressões,
Mas desde que Alcione lhe entrou em casa, começara a sentir uma serenidade desconhecida. Ela lhe parecia assim como alguma coisa da morte inolvidável. Por vezes, quando a governanta acompanhava a família ao cemitério dos inocentes, tinha ímpetos de afagá-la paternalmente, enxugando-lhe as lágrimas copiosas. Em tais ocasiões, ela recordava os sofrimentos de cada uma das personagens do drama doloroso e desfazia-se em lágrimas. A família Davenport levava tudo à conta de sentimentalismo, temperamento hipersensível, e as suas atitudes passavam despercebidas, sem mais comentários. Às quartas e domingos, praticavam, na intimidade, o culto doméstico do Evangelho. Num sábado, a refeição, foi Jacques a lembrar, Alcione, amanhã faremos nosso estudo e meditação do Novo Testamento e receberíamos, com prazer, a sua cooperação. Ganharei muito em vos ouvir, acentuou placidamente. O alvitre do amorável velhinho mereceu aplauso geral. Cirilo fez ver que seria muito interessante ouvir a governanta de Beatriz no comentário das lições de Jesus. Alcione esquivava-se às provas de apreço, com extrema humildade. Viria, a fim de aprender, exclamava bondosamente. Na tarde seguinte, reunidos em torno da grande mesa aristocrática, o pai de Susana explicou, atencioso. Há algum tempo, minha filha, dirigia-se a Alcione com muito carinho, aconselhados por um sacerdote americano, deliberamos fundar nossa igreja lareira, por considerar que a família é o nosso primeiro santuário. Resolução louvável, disse a filha de Madalena, entre a ternura e o respeito. Minha mãe também sempre me disse que o lar é o nosso templo divino. Magnetizado pela doçura das suas palavras, Cirilo Davenport, ansioso de alcançar a fé que lhe suavizasse as lutas da vida, perguntou, não discordo, Alcione, desse conceito, mas, já o tenho discutido muitas vezes com meu tio. Por que entreter o culto evangélico no lar, quando temos numerosas igrejas? Só aqui no centro contamos mais de 20. E os outros bairros de Paris? E as instituições religiosas? Por que esta diversidade de cultos se os fins são os mesmos? Não seria mais justo reservar as possibilidades da devoção para os ofícios religiosos de caráter público? O filho de Samuel assim se manifestava porque nunca pudera compreender a utilidade prática da igreja doméstica. A seu ver, os textos evangélicos constituíam um material de análise privativa dos padres, e chegava quase a considerar inútil a leitura isolada das anotações apostólicas. Alcione, atenta e prazerosa, respondeu. Neste assunto, senhor Davenport, como não se trata de opinião nossa, pessoal, mas de ensinos do mestre, peço-vos relevar a minha franqueza. Tenho a convicção de que, em toda parte, estamos na casa de nosso Pai e estou certa de que virá o dia em que tomaremos por templo de Deus o mundo inteiro. Mas, em nossa atual condição, não nos custa reconhecer o proveito das igrejas e o caráter sagrado do culto doméstico, no que concerne aos ensinos de Jesus. Também no conforto de nossas casas há sempre ótima disposição para atender aos nossos familiares enfermos, mas isso não proscreve a necessidade dos hospitais. Os pais amorosos ensinam sempre os filhinhos, mas nem por isso deixam de ser úteis às escolas. Em matéria de fé, nossa estranheza radica na viciação dos deveres religiosos. Costumamos atribuir ao sacerdote o que nos compete realizar. Um padre poderá funcionar como excelente preceptor, indicando os caminhos retos, mas nós transitamos para Deus e é imprescindível não parar. O ministro da fé atenderá ao conjunto, mas, para que as alegrias cristãs vibrem perfeitamente em nossa alma, não há que olvidar a necessidade de estabelecer o culto do Senhor, dentro de nós mesmos. Assim entrevisto, o lar é o templo mais nobre, porque oferece oportunidade diária de esforço e adoração. Cada criatura de nossa convivência, sob o mesmo teto, representa um altar para o culto da bondade, do carinho, da compreensão. Cada borrasca doméstica é um ensejo para a distribuição de esperança e fé. Cada dia é fanoso enseja possibilidades de testemunhar confiança em Deus. Enquanto isso ocorre na intimidade, as instituições religiosas podem funcionar como hospitais dos espíritos combalidos, como celeiros de esfomeados, como fontes de informações sublimes aos ignorantes. Qualquer doente esperará a volta da saúde, mas colimando reintegrar-se no plano de esforço diuturno, o faminto se alimentará de modo a prosseguir no seu caminho,
e o ignorante será instruído para que se habilite a aplicar o que aprendeu. Por esse prisma, podemos aquilatar o valor das pequenas realizações domésticas. Acredito que o lar seja o ninho onde o espírito humano cria em si mesmo, com o auxílio do Pai Celestial, as asas da sabedoria e do amor, com que há de conhecer, mais tarde, as sendas divinas do universo. A reduzida assembleia não podia ocultar a enorme expressão de assombro. Os Davenport estavam longe de presumir, naquela jovem de atitudes tão tímidas, tais provas de conhecimento espiritual. Pela primeira vez, Cyril ouvia um argumento que o satisfazia plenamente. Com estupefação geral, Beatriz quebrou o silêncio, dirigindo-se ao avô nestes termos: não te disse, vovô, que ela sabe muita coisa nova sobre Jesus? Não diga isso, Beatriz, murmurou Alcione todo humilde traço. Eu sou apenas uma curiosa das lições evangélicas. Como tínhamos em Ávila nossa pequena igreja doméstica, a funcionar quase todas as noites, familiarizei-me com o assunto. Sem dúvida, replicou Cirilo, impressionado, as tuas explicações, Alcione, falam profundamente a alma. Os negócios materiais da minha vida sempre me criaram certa atmosfera de incompreensão para as lições do Cristo. Sempre considerei o lar fortaleza da nossa felicidade na terra, mas nunca como base para enriquecimento de dons espirituais. Isso é natural, prosseguiu a moça enternecida traço. As forças que nos encarceram o coração nas grades de uns tantos problemas temporais, costumam ser violentas e rudes. Entretanto, Deus não se cansa de nos atrair aos seus braços misericordiosos. As circunstâncias mínimas da existência humana induzem a pensar nisso. Logo que abrimos os olhos neste mundo, encontramos pais carinhosos que nos encaminham para o bem. Nossa infância, quase sempre, está cercada de sábias advertências dos preceptores, que nos orientam para a verdade. Uma ideia lógica surge, fatalmente, em nosso cérebro. Tantos mensageiros de bondade viriam à nossa estrada, tão só para informar-nos o coração, sem utilidades práticas para nossa própria edificação. Muita gente, nos mais variados credos, depõe nas mãos de seus ministros o que lhes cumpre fazer, mas isso é um erro grave. Deus nos chama pela maneira como Jesus procurou os discípulos. Para realizar a união divina é preciso marchar, na terra de nós mesmos, não obstante os maus dias e as noites tenebrosas. Cirilo não podia disfarçar a admiração. Agora, sentia descortinar-se aos olhos da alma um mundo deslumbrante, que até então não conseguira surpreender. As palavras da jovem modificavam-lhe, num minuto, todas as presunções exegéticas. Começava a sentir que a vida, sob qualquer de seus aspectos, revestia-se da mais profunda significação. No seu conceito, o homem deixava de ser um exilado em míseras trevas, que se encontraria mais tarde com Deus, ou com a punição eterna. A terra figurava-se-lhe escola, onde cada homem recebia uma divina oportunidade, entre milhões de possibilidades sublimes e infinitas. No templo de pregações públicas, concluía a filha de Madalena, sem afetação, poderemos receber as inspirações externas, ao passo que no culto íntimo entramos em contato com o próprio eu, recebendo divinas mensagens da consciência. Os diversos ministros religiosos têm fórmulas convencionais. Nós, como sacerdotes da própria iluminação, temos as expressões espontâneas da vida. Jacques engolfara-se em prolongado silêncio, como se estivesse chegando a um mundo novo de preciosas revelações. E Susana, vendo o companheiro quase estático, considerou, eminentemente comovida: em verdade, Alcione, teus raciocínios abrem novos horizontes ao nosso espírito. Sempre estudamos o Evangelho, mas, de minha parte, devo confessar a dificuldade em me adaptar aos ensinamentos. Sinto-me tão pecadora, tão humana, que cada lição me soa como rigorosa censura. Porque experimento, assim, as santas narrativas como dilacerantes acusações. A jovem fitou-a com olhos muito lúcidos e esclareceu: tais impressões devem ser passageiras. O Evangelho é mensagem de salvação, nunca de tormento. Na realidade, conhecemos a extensão da nossa indigência e o grau das nossas fraquezas, mas a misericórdia divina restaria imota sem as nossas quedas e dolorosas necessidades. O cristianismo jamais será doutrina de regras implacáveis, mas sim a história e a exemplificação das almas transformadas com Jesus,
para a glória de Deus. Se as lições do Mestre apenas nos oferecessem motivos de condenação, onde estariam as grandes figuras evangélicas de Maria Madalena, Paulo de Tarso e tantas outras? No entanto, a pecadora transformada foi a mensageira da ressurreição. O inflexível e cruel perseguidor convertido recebeu de Jesus a missão de iluminar o gentilismo. Susana seguia a exposição, de olhos muito brilhantes. Nunca sentira tamanha impressão de bem-estar, no trato das leituras santas. Nas confissões, que nunca chegara a conjugar com a grande falta da sua vida, nada recebia dos sacerdotes, senão amargas recriminações. Os padres lhe ministravam penitências, mas nunca lhe ofereciam roteiro seguro. Sempre deram ao altar valiosas contribuições monetárias, mas agora chegava à conclusão de que era indispensável cooperar, com todas as energias espirituais, para o próprio aperfeiçoamento. Tuas interpretações, asseverou a senhora Davenport, são altamente consoladoras. De uns tempos para cá, venho refletindo amargurada na inutilidade de muitos ensinamentos recebidos na infância. Porque terei aprendido a virtude e não a cultivo a rigor. E, com tais dúvidas íntimas, passo a analisar as criaturas com profundo pessimismo, chegando a crer que a humanidade, de modo geral, vive negando Jesus a cada momento. Alcione, que prestava especial atenção aos conceitos expendidos, obtemperou, por infelicidade nossa de fato, enorme a bagagem das nossas fraquezas neste mundo. Mas, se o Pai não desanimou e nos oferece, diariamente, ensejo de nos levantarmos para o seu amor, porque haveremos de viver em descrença quanto mais. Viver sem esperança é o pior de todos os males. Quando nos preocupamos sinceramente com a iluminação espiritual, compreendemos a significação de todas as coisas. A própria miséria humana tem o seu lugar e a sua expressão educativa. Antes de tudo, é essencial refletirmos na extensão da bondade do Mestre. Lembremos que Pedro negou 3 vezes, na hora mais cruel, que Tomé duvidou da sua sabedoria e misericordioso poder, e nenhum nem outro foi jamais expulso da sua divina presença. O mundo tem inúmeros criminosos, exploradores, ociosos e devassos, mas tudo isso deve ser examinado por um prisma diferente. O pecado é moléstia do espírito. No excesso da alimentação, na falta de higiene, no desregramento dos sentidos, o corpo sofre desequilíbrios que podem ser fatais. O mesmo se dá com a alma, quando não sabemos nortear os desejos, santificar as aspirações, vigiar os pensamentos. Sempre acreditei que as enfermidades dessa natureza são as mais perigosas, porque exigem remédio de mais dolorosa aplicação. Susana estava eminentemente surpreendida. Aquelas explicações, tão simples, tocavam-lhe o coração nas fibras mais sensíveis. Somente agora identificava sua moléstia espiritual. Nos dias mais tristes da vida conjugal, entre remorsos e revoltas, muita vez indagara de si mesma os motivos que a levaram a desventurar a filha de Inácio. Nas horas acerbas, chegava penosa à conclusão de que um verdadeiro amor jamais sacrifica alguém nos seus impulsos. Em troca da sua violência, nada adquirira senão remorsos para si e insaciedade para o companheiro. Não teria sido melhor cooperar para a felicidade inalterável do primo com Madalena. Se lhe não fosse possível a edificação do lar, alcançaria, pelo menos, a tranquilidade de consciência. Entretanto, como dizia Alcione, deixara-se empolgar pelo desregramento dos desejos, desviara-se dos sentimentos justos e caíra em terrível enfermidade espiritual. Enfim, comovera-se em demasia, fora de seus hábitos, tinha os olhos molhados de pranto. Cirilo, por sua vez, muitíssimo impressionado com os esclarecimentos, imitava o velho tio, parecendo mergulhado em profundo cismar. Rompendo o forçado silêncio, o velho educador de Blois tomou a palavra e disse com brandura: As interpretações da menina são novas e confortadoras para nós. Pelo visto, muito nos poderá ela auxiliar no referente aos sagrados ensinos. Não será melhor que todos nós ouçamos, hoje, no culto de Sartre, saberemos como funcionava sua igreja doméstica, em Ávila, e poderemos enriquecer as nossas experiências. Alcione, sempre humilde e sincera, tentou esquivar-se, mas Cirilo e Susana reforçaram a proposta do bondoso ancião e não houve como eximir-se a delicada incumbência.
Jacques entregou-lhe o volume do Novo Testamento, mas, antes de o abrir, ela explicou: em nosso grupo familiar de Castela Velha, meu tutor dizia que o estudo das letras santas é comparável a uma pesca de luzes celestiais. O rio da vida, afirmava, está sempre correndo e é indispensável energia serena e vontade ardente, a fim de mergulharmos na coleta dos valores divinos. Enquanto o homem se mantiver tíbio, desencantado, indiferente ou pessimista, dificilmente poderá encontrar no Evangelho algo mais que os sublimes apelos do Senhor. Em tais condições negativas, recebemos os convites do Cristo, mas frequentemente ficamos ignorando a tarefa. Somos chamados ao banquete da verdade e da luz, mas comparecemos como comensais bisonhos, mal sabendo como iniciar o suculento repasto. O ensinamento de Jesus é vibração e vida, e como o estudo mais simples demanda o esforço de comparação, não podemos versar o Evangelho sem esse esforço. Muitos procuram, nestas páginas, somente motivos de consolação, esquecendo a essência do ensino. Mas seria um contrassenso vir o Mestre a nós, dos espaços gloriosos da imortalidade, apenas para nos adoçar o coração anusto de perversidades e fraquezas humanas. Jesus é a fonte do conforto e da doçura supremos. Isso é inegável. No entanto, reconhecemos que uma criança, que somente receba consolações de mimos paternos, arrisca-se a envenenar o coração para sempre, na sede insaciável dos caprichos. Não devemos acreditar que o Cristo só haja trazido ao mundo a palavra revigoradora e afetuosa, senão também um roteiro de trabalho, que é preciso conhecer e seguir, em que pesem as maiores dificuldades. Para isso, é indispensável tomar os nossos sentimentos e raciocínios como campo de observação e experiência, trabalhando diariamente com Jesus na construção da arca íntima da nossa fé. Naturalmente que essa edificação não prescinde do material adequado, constituído pelas virtudes e conhecimentos nobres que adquirimos no curso da vida. São esses os elementos que procuramos, em nossa pesca das luzes celestiais, para que, recebendo as consolações de Jesus, sejamos igualmente operosos trabalhadores. A pequena assembleia entreolhava-se grandemente surpresa. Cada qual parecia mais deslumbrado com o comentário da jovem intérprete. Em Ávila, continuou ela com a maior simplicidade, nunca nos reunimos no culto doméstico sem suplicar o socorro da inspiração divina. Padre Damiano esclarecia sempre que Deus não poderia ter enviado as línguas de fogo da sua sabedoria apenas aos 12 discípulos de Jesus. As chamas do seu amor infinito aquecem a humanidade inteira. Basta lembrar que se os sinais do céu foram vistos somente sobre os apóstolos, no dia inovidável do Pentecostes, ninguém poderá contestar a extensão dos benefícios à multidão que os ouvia, exultante de júbilo. A revelação dirigia-se a todos, o contentamento celestial foi distribuído sem exclusividade. Baseado nisso, meu tutor asseverava que devemos fazer o estudo evangélico não apenas com as nossas malícias e necessidades humanas, mas com auxílio silencioso e invisível do céu. Após estas considerações, que despertaram fundo enternecimento nos ouvintes, orou em voz alta, suplicando a Jesus lhes concedesse o benefício de suas inspirações sacrossantas, para que se integrassem no conhecimento da sua vontade. Feita a prece comovedora, tomou do livro e perguntou: Senhor Jacques, gostaria me dissesses qual o método aqui adotado para a leitura? Costumamos ler 5 a 10 versículos de cada vez, comentando-os em seguida. Presentemente estamos na segunda epístola de São Paulo a Timóteo, tendo ficado, na última reunião, no segundo capítulo, versículo 10. Lá na Espanha, explicou a jovem delicadamente, líamos apenas um versículo de cada vez e esse mesmo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites de estudo. Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir, legitimamente, sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do Mestre, com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Nesta ordem de aquisições, não basta estar informado. Um preceptor do mundo nos ensinará a ler, o Mestre, porém,
Nos ensina a proceder, tornando-os, portanto, indispensável a cada passo da existência. Eis porque, excetuados os versículos de saudação apostólica, qualquer dos demais conterá ensinamentos grandiosos e morredouros, que impede conhecer e empregar, a benefício próprio. Será então mais útil, advertiu Cirilo sumamente interessado, assim também procedermos. Alcione procurou a epístola indicada e leu o versículo 11 do 2º capítulo. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Franca a palavra, todos, exceto a pequena Beatriz, que se mantinha calada, opinavam que os homens apegados a Jesus, no fim da vida, podiam morrer em paz, certos de que o Senhor lhes abriria, além túmulo, as portas gloriosas da redenção. Depois de ouvir a opinião de cada um em particular, Alcione explanou: certo, a esperança em Cristo será sempre um refúgio indispensável na hora da partida, mas a advertência apostólica nos convoca a relações mais graves. Lembremos os perversos que aceitam Jesus na hora extrema. Muita gente, portadora de crimes inomináveis, faz ato de fé no leito de morte. Enquanto tem saúde e mocidade, vivem ao léu, entre caprichos e desregramentos, mas tanto que o corpo quebrantado lhes dá ideias de morte, alarmam-se e desfazem sem rogativas a Deus. Podem, criaturas que tais, esperar de pronto, imediata, a glória do Cristo. E os que se sacrificam nas aras do dever enquanto lhes resta uma partícula de forças. Claudicaria a justiça, em suma, se afinal a virtude se confundisse com o crime, a verdade com a mentira, o labor com a ociosidade. Certo que será sempre útil recorrer à misericórdia do Senhor, ainda que manchados até os cabelos, bem como acreditar que, para toda enfermidade, haverá remédio adequado. Penso, porém, que a assertiva de Paulo não se refere ao termo da vida corporal, fenômeno natural e apanágio de justos e de injustos, de piedosos e de impios. Bafejado pela divina inspiração, o amigo do gentilismo aludiu, por certo, à morte da criatura velha, que está dentro de todos nós. E a personalidade egoística má, que trazemos conosco e precisamos combater a cada dia, para que possamos viver em Cristo. A existência terrestre é um aprendizado em que nos consumimos devagarinho, de modo a atingir a plenitude do Mestre. No plano da própria materialidade, poderemos observar esse imperativo da lei. A infância, a mocidade e a decrepitude, em seu aspecto de transitoriedade, não podem representar a vida. São fases de luta, demonstrações da sagrada oportunidade concedida por Deus para nos expurgarmos da grosseria dos sentimentos, da crosta de imperfeição. Costuma-se dizer que a velhice é um ataúde de fantasias mortas, mas isso apenas se verifica com os que não souberam ou não quiseram morrer com o Cristo para alcançar a fonte eterna da sua vida gloriosa. Quem se valeu da possibilidade divina tão somente para cultivar ilusões palofás, não poderá encontrar mais que o fantasma dos seus enganos caprichosos. A criatura, porém, que caminhou de olhos fixos em Jesus, em todos os pormenores da tarefa, essa, naturalmente, conquistou o segredo de viver triunfante acima de quaisquer circunstâncias adversas. Jesus palpita em seus atos, palavras e pensamentos. Seu coração, na pobreza ou na abastança, será como flor de luz, aberta ao sol da vida eterna. Cada qual dos ouvintes revelava jubiloso interesse. A explanação de Alcione lhes tocara o coração. Quando a filha de Madalena fez uma pausa mais longa, Cirilo Davenport acentuou: agora, sim. Encontrei um modo prático de compreender o tesouro evangélico, interpretado desta maneira, da ideia de preciosa mina de valores espirituais. Quanto mais nos aprofundamos em meditação, esforço e boa vontade, mais filões auríferos irão surgindo aos nossos olhos. Alcione sorriu satisfeita. Ninguém, ali, poderia entender a vibração do seu contentamento, mas a verdade é que, considerando a confissão paterna, transbordava de alegria íntima. O senhor comparou muito bem, disse. As palavras do Mestre estão cheias de apelos maravilhosos, de socorros divinos, de mensagens do céu. Basta que nos esforcemos por lhe ouvir a voz e receber os dons. Jacques continuava muito impressionado. Senhorita, indagou, vê-se que a sua educação religiosa é muito diferente da que conhecíamos até agora.
Encontro-me a termo de uma existência consagrada ao ensino, e, apesar da minha paixão pelos autores antigos, nunca pude sair do círculo do meu tempo, circunscrevendo o serviço da fé aos atos de adoração. Jamais pude compreender a igreja como oficina de trabalho ativo, nem o culto doméstico do evangelho como escola de preparação para o esforço terrestre. No entanto, por suas observações sinto que há métodos de interpretação que não conheço, e posso declarar, pelo que ouvi da sua inteligência moça, que estes processos de aprendizado são sedutores. Desejaria saber se isso é comum nas escolas e lares de Espanha. A jovem sorriu agradecida e esclareceu: estas luzes, Sr. Jacques, eu as recebi do meu tutor, em nossas reuniões familiares de Ávila, mas devo acrescentar que esta orientação não está generalizada na pátria de minha mãe, mormente em Castela Velha, onde o padre Damiano foi ameaçado 2 vezes pelas perseguições do Santo Ofício, por haver tentado chamar a atenção do povo para este sistema de estudo e exegese. Que horror! Exclamou Cirilo num gesto significativo, é quase inacreditável que a igreja mantenha tal instituição. Não podemos inculpar a igreja, retificou Alcione, carinhosamente o cristianismo, em tempo algum, autorizaria institutos dessa natureza. Devemos-los aos maus padres, cujo coração ainda não pôde compreender a suprema grandeza do Cristo. O velho educador, sinceramente impressionado com as definições ouvidas, tornou a perguntar: onde poderei avistar-me, mais a miúde, com o padre Damiano? Alcione esboçou um sorriso melancólico e respondeu: nosso velho amigo está à morte, na paróquia de São Jacques do Passo Alto. Quase diariamente, à noite, vou recolher seus últimos pensamentos. Não obstante o combate há muitos meses travado com a terrível enfermidade, vê-se que ele está nas últimas. Com a sua morte próxima, perderei neste mundo um segundo pai. A notícia ecoou lugubremente na sala. Observando a nuvem de tristeza que sombreava o semblante de Alcione, todos entraram em profundo silêncio. Foi aí que a jovem lembrou: agora, agradeçamos a Deus o socorro que nos foi enviado através da inspiração. As mais das vezes, temos a certeza de que devemos, em grande parte, o pão material ao próprio esforço, mas o mesmo não se dá com relação ao alimento espiritual. Este nos vem sempre de Deus, do seu paterno coração, que nos cumula de infinitos recursos. Temos na terra a lei da necessidade, mas o Senhor tem a do suprimento. Agradeçamos a sua misericórdia e apliquemos as dádivas recebidas, porque novos elementos fluirão, para nossa alma, dos seus inexauríveis celeiros de sabedoria e abundância. Encerrada a reunião familiar com uma prece de reconhecimento, Alcione retirou-se, deixando a família Davenport singulares impressões. Ela parecia fortemente inspirada, quando dizia que Damiano estava às portas da morte. Logo que chegou à casinha do burgo de São Marcelo, encontrou a notícia alarmante. Um portador ali estivera para comunicar aos Villamil que o velho sacerdote agonizava. As frequentes hemoptises da noite lhe haviam aniquilado as últimas forças. Madalena, não obstante a atrofia dolorosa das pernas, suplicou à filha que a levasse em sua companhia, num carro mais espaçoso, a fim de ver o abnegado amigo, pela última vez. A filha ouviu-a, angustiada, e dentro de poucos minutos, à boca da noite, um carro vagaroso saía de São Marcelo para a residência do padre Amâncio. Alcione recomendara muito cuidado ao cocheiro. Chegando ao destino, Madalena Villamil conseguiu descer com grande sacrifício. 2 homens trouxeram larga poltrona para conduzir a enferma ao quarto do moribundo. Alcione auxiliava o transporte da genitora, com infinito carinho. Lá chegadas, o agonizante pareceu reanimar-se. Robier e a irmã adotiva aproximaram-se respeitosos e pediram-lhe a bênção, enquanto a senhora Villamil, pedindo que a poltrona fosse deposta à cabeceira do moribundo, tomou-lhe a destra, muito pálida, em confortadora saudação fraternal. Damiano tinha os olhos profundamente lúcidos e brilhantes, mas na feição cadavérica pairava uma expressão de agonia dolorosa. Que é isso, padre? Murmurou acabrunhada. Ele fixou nela o olhar enternecido e respondeu, com voz quase sussurrante: a moléstia incurável, Madalena, é um escoadouro bendito de nossas imperfeições. Que seria de minha alma se a moléstia do peito não me ajudasse a expungir os maus pensamentos?
Quantos bens ficarei devendo à solidão e ao sofrimento? O Senhor, que nos deu, lhes conhece o inestimável valor. Eu, que não chorava há muitos anos, alcancei novamente o benefício das lágrimas. Muitas vezes ensinei do púlpito, mas o leito me reservava lições muito maiores que as dos livros. A filha de Inácio quis responder, testemunhar seu reconhecimento imorredouro, dizer dos votos que fazia a Deus pelo seu restabelecimento, mas, na sua angústia, não encontrava palavras com que traduzir o seu pesar. Não conseguia, porém, reter as lágrimas que lhe rolavam, abundantes, dos olhos. O moribundo prosseguiu após uma pausa mais longa. O catre amigo e silencioso me trouxe a recordação de todos os júbilos e dores que ficaram no passado distante. Sem conseguir adaptar-me a esta vida de Paris, tenho vivido quase que absolutamente das nossas velhas lembranças de Espanha. Tenho grande saudade da nossa vida tranquila, em Ávila, dos fraternos serões da chácara, dos colegas da igreja de São Vicente. Mas estou certo, Madalena, de que a vida não acaba com o corpo e convencido de que Deus nos reunirá, em outra parte, onde não haja prantos nem morte. Há diversas noites que sou visitado pela sombra dos entes amados que me antecederam no túmulo. Ainda hoje, depois da última hemorragia, enxerguei o vulto de minha mãe a dizer-me palavras de consolação e coragem. Algumas crianças amadas, lá da nossa igreja antiga de Castela, falecidas há muito tempo, me vieram ver a noite passada e me abraçaram com carinho. Amâncio pensa que estou sendo vítima de pesadelos, dado meu esgotamento físico, mas eu não posso concordar. A senhora Villamil, aproveitando uma pausa, fez um esforço e obtemperou carinhosamente, não deveis pensar nisso. Lembrai-vos de que precisamos do vosso amparo paternal. Deus vos restituirá saúde, para que nossa alegria não desapareça para sempre. Recordai nossa viagem à América. Damiano procurou, a custo, o olhar de Alcione, dando-lhe a entender o cuidado com que se deviam conduzir naquelas circunstâncias e acentuou: pede a Deus pela minha saúde espiritual, porque seria impossível restaurar a do corpo, minha filha. A morte não é uma separação eterna. Estou certo de que Jesus me permitirá voltar a teu lado, se minha vinda for útil. Quanto à viagem ao novo continente, não te preocupes. Alcione está muito jovem e Robbie quase que ainda não passa de um menino. Poderás ser muito feliz na companhia deles, aqui mesmo. Madalena enxugou as lágrimas, murmurando: tendes razão, padre. Também eu estou chumbada ao leito para meditações necessárias. Minhas pernas paralíticas nunca me permitirão tão longa viagem. Não te lastimes, porém, pensando nesses obstáculos, certa de que a misericórdia do Todo-Poderoso nunca andou atrasada. Quando nos parece tarda, é que algum motivo existe, que não podemos compreender de pronto. A filha de Inácio continuava chorando enternecidamente. Em seguida, o velho sacerdote, dando a perceber que desejava mudar de assunto, fez um sinal chamando Robbie à cabeceira. O menino atendeu, compungido. Por que não trouxeste o violino? Indagou com interesse. Alcione me disse que o senhor estava mais doente, esclareceu respeitoso. Isso quer dizer, meu filho, que preciso mais de te ouvir. A irmã adotiva aproximou-se e interrogou com ternura filial: desejáveis ouvir alguma coisa, padre? Sim, Alcione. Se fosse possível, a ladainha de Nossa Senhora, que cantaste na primeira missa de Carlos, na igreja de São Vicente. Recordas? Desse modo lembraríamos o amigo distante, bem como o recanto de Castela, onde fomos tão felizes. Poderei pedir a Padre Amâncio que nos empreste o violino do coro de São Jaques, exclamou a jovem esforçando-se por conter as lágrimas. Seria um grande consolo. Ouvido um dos 3 clérigos que se conservavam no quarto, prontificou-se a buscar o instrumento. Daí a minutos, a voz cristalina de Alcione enchia o aposento, arrebatando os ouvintes a um plano de misteriosa luz espiritual. Robbie acompanhava o canto, com extrema felicidade em cada nota de sublime harmonia. O moribundo parecia estático. A ladainha, muito antiga, abria-lhe novos horizontes de claridade maravilhosa. Madalena tinha um lenço colado aos olhos, enquanto lacaios religiosos choravam comovidos. Quando terminou, o agonizante chamou a jovem e lhe falou debilmente: Alcione, Deus te abençoe por esta alegria. Depois,
Contemplou a senhora Villamil demoradamente, e, trocando com a moça significativos olhares, voltou a dizer: faze pela paz espiritual de tua mãe tudo o que possas. E se tiveres, algum dia, qualquer necessidade mais forte, uma dificuldade mais premente, lembra-te de Carlos, minha filha. Sei que não te encontras sozinha no mundo, mas não posso esquecer que acima de tudo devemos considerá-lo teu irmão. Surgindo a dispneia das horas derradeiras, Damiano não mais podia conversar senão por monossílabos. Após entendimento com a genitora, a jovem Villamil acercou-se do moribundo, murmurando: Padre, levarei mamãe e Robi de volta a São Marcelo, mas estarei novamente aqui, dentro em pouco, para ficar convosco. Não te incomodes, nem deixes Madalena. Por minha causa. Mas, acompanhando os seus ao lar, Alcione regressou sem demora, a fim de assistir o velho amigo, até ao fim. Às restantes horas da noite ele as passou em coma, assistido pelo afeto da filha de Cirilo, que lhe enxugava o suor álgido com extrema dedicação. Quando a aurora se fazia anunciar em clarões muito rubros, o velho Damiano verteu a última lágrima e entregou a alma ao Criador. Um emissário chegava, pela manhã, ao palacete da Ceté, entregando uma carta da governanta de Beatriz, endereçada a Susana, em cujas linhas explicava sua ausência ao trabalho. A família Davenport comoveu-se. À tarde, uma carruagem elegante parava à porta do presbitério de São Jacques do Passo Alto. Dela desceram Jacques e Cirilo, que iam prestar afetuosa homenagem ao morto. Impressionados com o abatimento da jovem, ambos se desdobraram em gentilezas e expressões confortadoras. Cirilo procurou o padre Amâncio e fez questão de pagar as despesas do enterramento, acrescentando generosa dádiva destinada ao lacaio que servira ao tutor de Alcione. A jovem agradeceu com lágrimas. Depois de uma hora consoladora, despediram-se atenciosos. Ao crepúsculo, a filha de Madalena assistiu ao modesto funeral, de coração confrangido. Por muito tempo deixou-se ficar na silenciosa mansão dos mortos, em prece comovedora ao Altíssimo. Só tarde da noite, passos vacilantes, regressou ao lar, experimentando indefinível amargura. 4. Reencontro. Um ano depois da morte de Damiano, houve na casa humilde do burgo de São Marcelo grande e desconcertante surpresa. Orientado pela paróquia de São Jacques, Carlos Clenaghan, ansioso e comovido, bate à porta de Madalena Villamil. Nos primeiros meses que se seguiram à morte do tio, resolvera abandonar a batina, apesar do ressentimento dos colegas. Jamais pudera esquecer Alcione, jamais conseguira manter um equilíbrio entre o dever e os impulsos da mocidade. Enquanto recebia as longas cartas de Damiano, a palavra amorosa do tutor lhe sofreava as preocupações tormentosas, mas, tão logo se viu sem o preservativo dos seus conselhos, entrou a meditar resoluto na mudança de situação. Anelava um lar, ardentemente, jamais renunciaria à afeição de Alcione, não conseguia sopitar o desejo de ser pai e esposo feliz. Após algumas lutas em Ávila, desprezara o apelo dos superiores hierárquicos e, sem dar qualquer satisfação do feito aos parentes irlandeses, desligara-se do voto sacerdotal, cheio de esperança no futuro. Seu primeiro cuidado foi correr a Paris, por buscar a noiva amada. Como receberia ela? Conhecia-lhe a pureza dos princípios e a formosura do caráter cristão. Suspeitava que ele não sancionaria a decisão, atento ao conceito que fazia da fé, mas faria o possível por demonstrar-lhe o seu amor imenso, convencê-la-ia com instâncias afetuosas, tanto mais quanto ela, agora, já não poderia contar com a assistência paternal de Damiano, que a morte arrebatara, e no lar, pelas notícias que recebia frequentemente em Castela Velha, arcava com muitas dificuldades, em vista da moléstia incurável da genitora. Talvez os trabalhos do mundo lhe houvessem modificado a opinião, relativamente ao enlace para uma vida tranquila e risonha. Oferecer-lhe o braço protetor, voltariam à Espanha, onde pretendia continuar, em Ávila ou Valladolid, dedicando-se ao comércio. Ébrio de esperanças, Clenaghan erguia castelos maravilhosos na mente exaltada. Edificaria um lar venturoso, Madalena Villamil seria também uma segunda mãe, aprimorariam a educação de Robi e teriam filhinhos amados. Impossível que ela relutasse, quando não desejava senão a suprema felicidade de ambos,
diante de Deus e dos homens. Enlevado nestes sublimes projetos, esperou que alguém viesse atender. Depois de alguns instantes de espera em que o coração lhe palpitava descompassado, surgiu a figura de Robbie, que lhe caiu nos braços afetuosamente. Conduzido ao interior, foi enorme a alegria da filha de Inácio ao receber as carinhosas saudações do amigo, e não menor a surpresa quando ele falou da sua renúncia eclesiástica. Depois de longa troca de ideias e impressões afetuosas, referentes à vida em Castela e à enfermidade que aniquilara Damiano, o ex-padre aproveitou certas observações mais íntimas e sentenciou. Como bem pode avaliar, Dé Madalena, eu nunca poderia esquecer Alcione, e sente de que o seu coração de mãe carinhosa compreende e justifica os meus propósitos. Devo dizer que aqui estou para reconduzi-las aos caros penates. A senhora não gostaria de regressar a Castela para revivermos nossos tempos mais venturosos? Aquelas palavras eram pronunciadas com tanto carinho que a senhora Villamil sentiu lágrimas de reconhecimento a lhe aflorarem dos olhos. Não sei se Alcione me perdoará haver procedido em desacordo com o seu ponto de vista, mas tenho para mim que procedi nobremente. Fui lógico, sincero, coerente, creia. De que me valeria continuar, sem a vocação imprescindível? Desde que a senhora saiu de Ávila, debalde procurei repouso para o espírito atormentado. A ânsia de construir um lar tornou-se minha obsessão permanente. Às vezes, quando erguia a hóstia consagrada, assustava-me com as sugestões da natureza. Enquanto o padre Damiano me escrevia as suas exortações, eu me sentia fortalecido para prosseguir na batalha silenciosa, mas verifiquei, depois, que seria inútil combater o impossível. A pobre enferma recebia a confissão com tristeza inexplicável, e, tendo o rapaz notado que o coração maternal se encontrava embaraçado para responder, prosseguiu, se lhe for possível, ajude-me neste passo. Quem sabe recuperará a saúde, regressando comigo. Se lhe prover, poderemos residir nas cercanias de Ávila, organizaremos uma chácara como aquela onde a senhora viveu longos anos e que está sempre em suas recordações. Falava como filho afetuoso, pondo no olhar e na voz toda a ternura do coração bem formado. Depois de ligeira meditação, a senhora Villamil ponderou, com acento triste, sou muito grata à tua lembrança. Ah! Quem me dera voltar para esperar a morte, contemplando o céu da Espanha. A paisagem da Guadarrama nunca sairá de minha alma. E depois de enxugar o pranto da evocação amarga, voltava a dizer, esta cidade parece marcar as horas mais terríveis do meu destino. Aqui em Paris conheci, na mocidade, a pobreza mais dura, experimentei a ironia e a crueldade de pessoas ingratas, perdi meus pais carinhosos, abracei meu esposo pela última vez. Agora, neste mesmo lugar, encontrei a paralisia completa, vi morrer o padre Damiano em situação quase miserável. Desde que aqui cheguei, jamais pude arredar-me do leito para uma visita ao túmulo dos meus inesquecíveis genitores. Não sei se estarei condenada a também exalar aqui o derradeiro suspiro. Por meu gosto, devo confessar francamente, estou ansiosa por voltar à Espanha, entretanto, preciso ouvir Alcione que me tem sido verdadeiro anjo guardião nos dias amargos, de necessidade e sofrimento. Como mãe, não me sinto com ânimo para induzi-la a casar-se. Minha filha, antes de tudo, tem sido para mim uma conselheira respeitável. Não seria justo obrigá-la a aceitar minhas ideias, mas podes crer que eu receberia o assentimento dela com o maior contentamento. Voltei à França no propósito de conseguir recursos para demandar as plagas americanas, mas, logo que o padre Damiano apresentou os primeiros sintomas da enfermidade no peito, perdi as esperanças. Glenarvan estava mais esperançado. Sentia-se plenamente garantido, no tocante às concessões maternas. O sincero desabafo de Madalena encorajava-lhe as pretensões. A pobre senhora, extremamente abatida, inspirava-lhe simpatia e enternecimento filiais. Tal qual acontecera à genitora, a filha de Inácio viu chegar, devagarinho, o mal do coração. Suas noites estavam agora povoadas de aflições repetidas. Além das pernas inchadas pela continuidade da mesma posição no leito, sentia-se presa de outros sintomas alarmantes. Debalde, Alcione e Luísa preparavam tisanas e aplicavam fomentações, em cansativas vigílias. A senhora Villamil piorava sempre.
Esse é o motivo pelo qual as observações de Carlos lhe falavam tão fortemente ao coração. Pois bem, acrescentou o sobrinho de Damiano, mais animado traço, Deus há de permitir que a senhora encontre ao meu lado a tranquilidade merecida. Alcione decidirá, acentuou a enferma resignada. Até que minha filha se pronuncie, nada poderei dizer em caráter definitivo. A conversação continuou afetuosa, permanecendo Clenaghan em São Marcelo, à espera de Alcione, que regressava habitualmente à noitinha. Mal começavam a brilhar nos seus primeiros astros, a filha de Cirilo voltou da sua faina diária. A surpresa foi demasiado chocante para sua alma sensível. Cumprimentou o rapaz, muito pálida, na atitude de íntima e penosa expectativa. Naquela hora, o pupilo de Damiano, entestando com a sua superioridade moral, sentia-se acovardado para as explicações indispensáveis. A princípio, a moça julgou que ele tivesse vindo a Paris no só intuito de visitar o sepulcro do tio querido, prestando-lhe a derradeira homenagem e valendo-se de alguma autorização especial para levar a efeito tão longa excursão, sem a batina comum. Mas, em breves minutos, Carlos, não sem enleio, notificava-lhe a verdade. Estupefata, Alcione indagou. Como pudeste cometer semelhante desvario? O rapaz, algo confuso, tentava esclarecer, supus que seria melhor assim. Era impossível continuar, o coração inquieto, desde que vieste, nunca me permitiu reaver a paz interior. Pedi a Deus me inspirasse a melhor solução, supliquei ardentemente do seu um recurso, até que o propósito de renunciar ao compromisso eclesiástico de todo me empolgou. No íntimo, a filha de Cirilo estava profundamente comovida com aquela espontânea confissão de fraqueza, mas, certa de que o dever espiritual deve ser cumprido até ao fim, alcançou energias para observar. Pediste, mas não oraste. Como te sentiste forte para esquecer as obrigações assumidas, sem considerar a questão do proveito próprio? Será isso a renúncia cristã? Não creio. Declaras que imploraste uma inspiração do céu e resolveste o problema distanciando-te do compromisso, mas eu não posso admitir, em nenhuma hipótese, que Deus nos dispense dos seus trabalhos. Nós aqui por vezes ouvimos o apelo da natureza inferior e abandonamos o serviço divino, em prejuízo de nós mesmos. Não desconheço, Alcione, aventou humilde, que minha atitude inesperada desagradaria muito ao teu bondoso coração. Entretanto, o que aconteceu é humano e peço-me perdoes pelo muito bem que te desejo. Esquece esta falta, dize que me compreendes e serei feliz. A nobre criatura, pelo tom carinhoso com que Clenaghan falava, compreendeu que lhe desejava reatar os antigos laços afetivos. Experimentou o sincero desejo de lhe tomar as mãos, ternamente, confessando os seus anseios e saudades. Ele agora estava livre. Observando-o, naquela atitude amorosa, recordou as jovens da sua idade, que se apresentavam a cada passo, em Paris, exibindo os seus eleitos. Muitas vezes, quando acompanhava Susana a certas festividades públicas, vinha-lhe à mente Clenaghan, ao contemplar os pares venturosos que perambulavam nas praças e jardins. E sentia, então, frio no coração. A própria Beatriz, aos 15 anos, começava a receber as visitas afetuosas do noivo. A filha de Madalena fitou o rapaz, demoradamente, e teve ímpetos de ceder ao primeiro impulso, mas a consciência lhe dizia que resistisse, que era indispensável atender a Deus acima de quaisquer contingências mundanas, e que ainda não havia cumprido todos os deveres, para que pudesse pensar na sua felicidade pessoal. Muito sensibilizada pela atitude humilde, penitencial do bem-amado, retrucou: não me suponhas capaz de condenar-te por coisa alguma desta vida. Apenas lamento o que sucedeu, porque é razoável te deseje no caminho da fidelidade a Jesus, até ao fim. Sinceramente embaraçado, o ex-eclesiástico não sabia como reatar a explanação dos seus projetos. A senhora Villamil, no entanto, acudiu a socorrê-lo, advertindo: Carlos, minha filha, faculta-nos o ensejo de regressarmos à Espanha. Sim, prosseguiu o rapaz agora estou liberto e apto para reorganizar a vida, mas nada quero fazer sem te ouvir. Desde que nos vimos, compreendi que Deus não me poderia destinar outro coração feminino, além do teu. Tomo, portanto, tua mãe,
Como testemunha da minha afeição pura e devo dizer que vim a Paris só para buscar-te. Estou certo de que acreditas no meu devotamento e de que nos uniremos para sempre, eternamente felizes sob as bênçãos de Deus. A jovem contemplou ofegante, e como se sentisse em hora das mais difíceis de